O objetivo da apresentação primeiro, bom dia, né, a todas e todos aí. O objetivo dessa apresentação é fazer, então, essa investigação colocando esses dois autores sobre como que é o processo da imaginação na fenomenologia, seja o Sartre na fase ainda pré-existencialista dele, ainda como mais fenomenólogo, e o Bachelard como um cara da química que acabou indo para a epistemologia e desenvolvendo algumas obras voltadas ali com essa intencionalidade fenomenológica. Primeiro eu coloquei a obra do Sartre, tá? A obra A Imaginação, que eu coloquei exatamente o Husserl. Na verdade, aqui não é tanto o Sartre, mas sim o Sartre explicitando o Husserl, né? Ele está mais trazendo a questão da imaginação com citações do próprio Husserl. Então, quem está falando não é só o Sartre, mas sim mais o Husserl ao mesmo tempo, né? Eu coloquei aqui, eu coloquei citações diretas, meio que para a gente ir acompanhando os trechos mais, assim, que eu considerei mais importante e que tem a ver mais com o seminário que a gente está, né? Diz o Sartre, né? Para o Husserl, a psicologia continua sendo como a física ou a astronomia, uma ciência da atitude natural. Isto é, uma ciência que implica um realismo espontâneo. Contudo, feita a redução, o fenomenólogo tem meios de pesquisas que poderão servir ao psicólogo. A fenomenologia é uma descrição das estruturas da consciência transcendental, fundada na intuição das essências dessas estruturas. Né? Aquela questão básica, assim, né? Para ter o ponto de partida. Naturalmente, essa descrição opera-se no plano da reflexão, mas não devemos confundir reflexão com introspecção, que ele deixa bem dividido isso, né? Assim, introspecção é um modo especial de reflexão que busca aprender e fixar os fatos empíricos, para converter em resultados em leis científicas. É preciso a seguir uma passagem indutiva ao geral. Então, o que o Sartre está recolocando, né, reposicionando fenomenologicamente o processo de como que se chega, né, a essas leis então conhecidas científicas ou, né, no fluxo do processo mesmo, né, que se dá tal como ele se dá. E ele diz, né, ora o que o fenomenólogo utiliza é um outro tipo de reflexão. Esta busca aprender as essências, ou seja, ela começa colocando-se de saída no terreno do universal. Com certeza, ela opera a partir de exemplos, mas é de pouca importância que o fato individual que serve de suporte à essência seja real ou imaginário. Então, não tem muita importância, né, se o fato em si, o suporte dele, a essência é real ou imaginário, fenomenologicamente. O dado exemplar seria uma pura ficção. O fato que pôde ser imaginado mostra que ele precisou realizar em si a essência buscada, pois a essência é a condição de sua possibilidade. É lícito, então, se apreciamos os paradoxos e com a condição de entender como convém a significação ambígua desta frase, dizer que toda a verdade, que a ficção é o elemento vital da fenomenologia, assim como de todas as ciências eidéticas, e a fonte de onde provém o conhecimento das verdades eternas. Ele coloca esse paradoxo ao mesmo tempo. Que eu coloquei, ele faz um pouco essa dicotomia entre o fenomenólogo e o psicólogo, né? Que vale para o fenomenólogo, vale também para o psicólogo. Não queremos negar, por certo, o papel essencial que a experimentação e a indução devem desempenhar, sob todas as suas formas na constituição da psicologia. Porém, antes de experimentar, não convém saber tão exatamente quanto possível sobre o que se vai experimentar, né? Então ele coloca a questão novamente, né? A essência só é possível na sua possibilidade ela mesma, né? Então, nesse ponto, a experiência jamais fornecerá senão informações obscuras e contraditórias. Mas ele coloca também a experiência da divisão entre a física, a influência da física na época que ele está também, né, diz a citação direta do Husserl, né? A grande época da física começa os tempos modernos, quando de repente e em grande escala se passa a utilizar para o método físico a geometria.
que desde a antiguidade, e principalmente dos platônicos, fora muito desenvolvida como a idética pura. Percebe-se, então, que a essência da coisa material é ser reextensa, e que, por conseguinte, a geometria é a disciplina ontológica, que se refere a um momento essencial da coisa, a estrutura parcial. Tem muito a ver com isso que a gente estava discutindo agora no seminário também, né? Mas percebe-se também que a essência universal da coisa compreende muitas outras estruturas. É o que mostra claramente o fato de o desenvolvimento científico tomar em seguida uma nova direção. Quer-se constituir uma série de disciplinas novas que serão coordenadas à geometria e que são chamadas a cumprir a mesma função, racionalizar os dados empíricos. Então, fora da racionalização, por debaixo, na verdade, dessa racionalização, tem a experiência vivida, né, de como que tudo isso chega e se apresenta. Então, os dados científicos seriam o que está lá na ponta, né, e não o caminho para a questão que Russell é muitas vezes acusado, sem razão, de ter uma hostilidade de princípio contra essa disciplina. Propõe-se, ao contrário, a prestar a ela um serviço. Ele não nega que haja uma psicologia de experiência, mas pensa que para atender o mais urgente, o psicólogo deve constituir, antes de tudo, uma psicologia idética. Essa psicologia, naturalmente, não tomará seus métodos das ciências matemáticas, que são dedutivas, mas das ciências fenomenológicas, que são descritivas, né? Das vivências descritivas. A intencionalidade, né, que tal é a estrutura essencial de toda a consciência. Segue-se naturalmente uma distinção radical entre a consciência e aquilo que se tem consciência. O objeto da consciência, seja ele qual for, exceto no caso da consciência reflexiva, está por princípio fora da consciência. Ele é transcendente. Por que ele está falando aqui, né? Ele está colocando essa questão? Porque antes, no livro, é importante falar isso, ele está debatendo muito os sistemas filosóficos do Descartes, que para o Descartes a imaginação era só uma consequência mecânica, né, de movimentos externos que eram capturados assim pela percepção, mas só em movimentos, né? E aí ele debate também o sistema filosófico do Spinoza. E então, né, voltando ao texto, essa distinção a qual Russell não se cansa de voltar tem por objetivo combater os erros de um certo imanentismo que quer constituir o mundo com conteúdos de consciência, por exemplo, o idealismo. Claro que há conteúdos de consciência, mas esses conteúdos não são o objeto da consciência. Através deles, a intencionalidade visa o objeto que é correlato da consciência, mas não é da consciência, né? Então ele coloca essa metodologia descritiva, né? Ele vai apontando isso, assim. E o psicologismo, né? Partindo da fórmula ambígua, o mundo é a nossa representação, né? Para o psicologismo. Ele dá o exemplo de uma árvore, né? Faz desaparecer a árvore que percebo numa miríade de sensações, de impressões, de cor, táteis, térmicas, etc. Que são, entre aspas, representações para o psicologismo, né? De modo que, finalmente, a árvore aparece como uma soma de conteúdos subjetivos, e ela própria um fenômeno subjetivo. Ao contrário, Russell começa por colocar a árvore fora de nós. Como regra absolutamente universal, uma coisa não pode ser dada em nenhuma percepção possível, né? A questão da percepção, né? Isto é, em nenhuma consciência possível em geral como imanente e real. Com certeza, ele não nega a existência de dados visuais ou táteis que fazem parte da consciência como elementos subjetivos imanentes. Mas eles não são o objeto. A consciência não se dirige a esses dados. Através dela, ela visa a coisa exterior. E aí, nisso, né, nessa de como se dá isso tudo que se apresenta, é como se tivesse uma impressão visual, né? Ele coloca assim: essa impressão visual que presentemente faz parte da minha consciência não é o vermelho que está exposto. O vermelho ele é uma qualidade do objeto, uma qualidade de transcendência.
a impressão subjetiva, que sem dúvida é análoga ao vermelho da coisa mesma, é apenas um quase vermelho, ou seja, é a matéria subjetiva, né? Sobre a qual se aplica a intenção que se transcende e busca atingir o vermelho fora de si. É como se ele tivesse querendo atingir a essência máxima da qualidade daquilo, mas da coisa no conteúdo bruto, né? Aquilo que não exige uma segunda interpretação sobre. E aí ele coloca assim, né? Será que não poderíamos nos objetar que um centauro que toca flauta, ficção que formamos livremente, é justamente por causa disso uma livre reunião de representação em nós? Responderemos: certamente, a livre ficção efetua-se de maneira espontânea, e o que engendramos espontaneamente é, sem dúvida, um produto do espírito, né? Da psicologia, a gente poderia pôr, né? Contudo, o que se refere ao centauro que toca flauta, trata-se de uma representação, na medida em que chamamos representação o que é representado, e não no sentido em que a representação seria um nome para um estado psíquico. Ele faz essa crítica ao psicologismo que vai conceituar como se fosse um estado, né? O centauro mesmo não é, naturalmente, nada de psíquico, não existe nem na alma, nem na consciência, nem na psicologia, nem na consciência, nem em parte alguma. Simplesmente não existe. É uma invenção completa. Para sermos mais exatos, o estado de consciência de invenção é a invenção desse centauro, ele mesmo. Nessa medida, com certeza, pode-se dizer que o centauro visado, ou centauro inventado, pertence à própria vivência, mas que não se confunda essa vivência de invenção com o que por meio dela foi inventado como tal. É importante também lembrar que essa parte, quando ele está falando do que foi inventado como tal, é que a vivência ela mesma se dá nesse processo já tal como ele é. E a própria palavra, né, se a gente for ver, imaginação, ela conjuga isso, né? Quer dizer, é uma imagem em ação. O que ele está colocando é como que essa ação imagética, né, assim, como que essa ação da imagem, ela se dá como a gente pode atingir o mais nível, o nível fenomenológico de vivência disso mesmo, né? De curtir, digamos assim, essa vivência, né? Então, esse texto é fundamental, né? Diz o Sartre sobre esse exemplo que o Russell traz do centauro. A não existência do centauro ou da quimera não nos dá o direito de reduzi-los a simples formações psíquicas, né? Estruturações psíquicas. Sem dúvida, existe aí, por ocasião desses inexistentes, formações psíquicas reais, e compreende-se o erro do psicologismo. Era grande a tentação de deixar esses seres míticos em seu nada e levar em conta apenas conteúdos psíquicos. Mas para Russell, precisamente restitui ao centauro a transcendência no seio de seu nada, que ele seja nada tanto quanto se quiser, mas por isso mesmo ele não está na consciência. Acho que o Sobre a Arthur está estrutura da perguntando, imagem, Russell não viu, diz mais que isso, viu, mas viu, podemos... Ricardo? Acho que o Arthur está é o, perguntando qual é o texto, é a imaginação, certo? imaginação, isso. A imaginação, não é o imaginário, é a imaginação. Ah. Isso. É o projeto dele para depois a psicologia fenomenológica da imaginação, né? Ainda é o pré-projeto ali que ele está... aí ele diz, né, sobre a estrutura da imagem. Russell não diz mais que isso, mas podemos avaliar facilmente o serviço que ele presta ao psicólogo. Ao tornar-se uma estrutura intencional, a imagem passa do estado de conteúdo inerte de consciência ao de consciência una e sintética em relação a um objeto transcendente. Por exemplo, a imagem de meu amigo Pedro não é uma vaga fosforescência, um rastro deixado em minha consciência pela percepção de Pedro. É uma forma de consciência organizada que se relaciona à sua maneira com meu amigo Pedro. É uma das maneiras possíveis de visar o ser Pedro, o ser real de Pedro. Assim, no ato da imaginação, a consciência relaciona-se diretamente com Pedro, e não por intermédio de um simulacro que estaria nela.
Esse Pedro, em formato reduzido, né, esse homúnculo arrastado pela consciência, nunca foi da consciência. Era um objeto do mundo material perdido no meio dos seres psíquicos ao lançá-lo fora da consciência, ao afirmar que há somente um único e mesmo Pedro, objeto das percepções e das imagens. Russell libertou o mundo psíquico de um grande peso e suprimiu quase todas as dificuldades que obscureciam o problema clássico da relação imagem com o pensamento, né? Então ele coloca isso nessa radicalidade mesmo de que é o fenômeno ele mesmo, né? Por certo, podemos compreender agora que a imagem e a percepção são duas vivências intencionais que diferem antes de tudo por suas intenções. Mas que natureza é a intenção da imagem, em que se diferencia da intenção da percepção, é aqui que evidentemente que uma descrição de essência é necessária. Na falta de outra indicação de Russell, somos deixados a nós mesmos para operar essa descrição. Na verdade, há em Russell o esboço de uma resposta. Aquela ficção, Centauro tocando flauta, é aproximada, mas idem da operação de adição. Em ambos os casos, trata-se de uma consciência necessariamente espontânea, ao passo que para a consciência de intuição sensível, para a consciência empírica, a espontaneidade está fora de questão. Aí acho que vem a questão também que envolve a própria empatia também, né? A questão da espontaneidade e criatividade, né? Essas coisas ficam sincronizadas, eu acho, né? Conclusão do Sartre, claro que ele não conclui muito, ele deixa esse projeto em aberto até porque ele vai retomar depois, né, na psicologia fenomenológica da imaginação. Por fim, sobretudo, será preciso estudar Rilé, própria da imagem mental. É possível que no caminho devamos abandonar o domínio da psicologia idética e recolher à experiência e aos procedimentos indutivos. Contudo, é pela descrição idética que convém começar. E aí ele finaliza, né? O caminho está livre para uma psicologia fenomenológica da imagem, que é o que depois ele retoma, né, lá na frente. Essa parte era do Sartre, assim. Aí eu coloquei o Bachelard. Depois, essas páginas que eu coloquei no final, o número das páginas, elas estão meio caóticas porque é no Kindle também, e aí o Kindle fica meio tipo posição tal, localização. Daí pode ser que não bata com o livro físico, tá? A do Bachelard é o livro físico já. Para o Bachelard, então, ele vai também criticar o psicologismo e, ao mesmo tempo, ele apoia um pouco na psicologia analítica do Jung, ali na época, mas ele ainda critica o Jung depois na Poética do Espaço e tal, e aí ele começa, né, empurrando para o lado a própria psicologia, né, como o Sartre faz, assim, um pouco. A psicologia tem mais a perder do que a ganhar quando forma suas noções de base sob a inspiração das derivações etimológicas. É assim que a etimologia amortece as diferenças mais nítidas que separam um sonho do devaneio. Por outro lado, como os psicólogos correm ao mais característico, estudam primeiro o sonho, o espantoso, o sonho noturno, e dão pouco atenção aos devaneios. Há devaneios que para eles não passam de sonhos confusos, sem estrutura, sem história, sem enigmas. O devaneio é então um pouco de matéria noturna, esquecida na claridade do dia, né? Aquela velha interpretação freudiana de que é um resíduo diurno, né? Também fica, né, nessa expressão. Se a matéria onírica se condensa um pouco na alma do sonhador, na psicologia do sonhador, o devaneio cai no sonho. Os acessos de devaneio, observados pelos psiquiatras, asfixiam o psiquismo. O devaneio torna-se sonolência, o sonhador adormece. Aqui ele está falando exatamente que não existia metodologias para se investigar o devaneio, a imaginação, ali também na época, por mais que o Sartre e o Russell tenham esses projetos iniciais, ele foca muito de como que o devaneio se dá por ele mesmo na situação de estar em devaneio, digamos assim, né? E aí ele fala do método fenomenológico, né? Em suma,
é conveniente para determinar a essência do devaneio voltar ao próprio devaneio. Ou seja, para ver como é que ele é feito, né, para entender ele. E é precisamente pela fenomenologia que a distinção entre o sonho e o devaneio pode ser esclarecida, porque a intervenção possível da consciência no devaneio traz um sinal decisivo. Então, ele faz a diferença entre sonho e devaneio lá no início, né, para empurrar o sonho para o lado, que já tem muitas metodologias, junguianas, freudianas, vários outros autores também, que vão, mas principalmente o Freud e o Jung, né, eles acabam tendo esse reconhecimento do sonho em si. E ele, bom, isso aí já está meio saturado, e vocês estão tratando o devaneio como se não tivesse nenhuma racionalidade, nenhum sentido, não é nem racionalidade, né, mas no sentido. Aí ele fala do sonho inicialmente só para categorizar fenomenologicamente, assim, né? A estranheza de um sonho pode ser tal que nos parece que um outro sujeito vem sonhar em nós. Um sonho me visitou, entre aspas. Eis a fórmula que assinala a passividade dos grandes sonhos noturnos. Esses sonhos é preciso acho que eu errei aqui, mas revisitá-los, acho que é isso. Revisitá-los para nos convencermos de que foram nossos. Acho que é revisitar. Posteriormente, fazem-se deles narrativas, histórias de um outro tempo, aventuras de um outro mundo, longas vias, longas mentiras. Com frequência, acrescentamos inocentemente, inconscientemente, um traço que aumenta o pitoresco de nossa aventura no reino da noite. E aí fica a forma que o sonhador tem também do próprio sonho, né? Ele percebe isso, assim, essa gestalt que emerge do contar o sonho vivido, né? Já notaram a fisionomia do homem que está contando seu sonho? Sorri de seu drama, dos seus terrores, diverte-se com eles e quer que você também se divirta. O contador de sonho às vezes desfruta de seu sonho como de uma obra original. Vive nele uma originalidade delegada. E também fica surpreso quando um psicanalista lhe diz que o outro sonhador experimentou a mesma originalidade. A convicção por parte de um sonhador de sonhos de ter vivido o sonho que está contando não nos deve iludir. É uma convicção relatada, que se reforça cada vez que se conta o sonho. Certamente não há, né, uma identidade entre o sujeito que conta e o sujeito do sonho. E aí ele coloca, né, essa diferença entre solidão, a solidão do sonho noturno e a solidão do devaneio. E ele foca muito nisso, assim, né, do ser humano, aquela ideia do ser humano taciturno, assim, ser humano triste, solitário, devaneante, tipo assim, né? É com o devaneio que se deve aprender a fenomenologia, que é uma coisa que aparece no Sartre também, né? A imaginação como também a força vital, né, da fenomenologia, até certo ponto ali que ele coloca. O devaneio cósmico, tal como estudaremos, é um fenômeno da solidão, um fenômeno que tem sua raiz na psicologia do sonhador. Não necessita de um deserto para estabelecer-se e crescer. Basta um pretexto, e não uma causa, para que nos ponhamos em situação de solidão, em situação de solidão sonhadora. Nessa solidão, as próprias recordações se estabelecem como quadros. Os cenários dominam o drama. As recordações tristes adquirem pelo menos a paz da melancolia. E isso ainda coloca uma diferença entre o devaneio e o sonho. O sonho permanece sobrecarregado das paixões mal vividas na vida diurna. A solidão no sonho noturno tem sempre uma hostilidade. Ela é estranha. Não é verdadeiramente a nossa solidão, né? Depois eu respondo as perguntas certinho daí, tá? Senão eu vou me perder muito aqui. A solidão do devaneio. Acreditamos poder mostrar também que as palavras não têm exatamente o mesmo peso psíquico segundo pertençam à linguagem do devaneio, ou à linguagem da vida clara. A linguagem repousada ou a linguagem vigiada, a linguagem da poesia natural ou a linguagem martelada pelas prosódias autoritárias. O sonho noturno pode ser uma luta violenta ou manhosa contra as censuras, né? Aqui ele é bem psicanalítico nesse sentido, né? Assim, o devaneio faz-nos conhecer a linguagem sem censura. É no devaneio solitário que podemos dizer tudo a nós mesmos,
porque ainda a gente tem uma consciência bastante clara para estar certo de que aquilo que dizemos a nós mesmos, só o dizemos deverás a nós mesmos. Né? E também ali quando ele fala da poesia natural, ou linguagem martelada, para o Bachelard, a poética, ela é a forma mais direta, ela já é uma fenomenologia totalmente direta, assim, ela é uma ontologia direta, como ele fala também. Na Poética do Espaço, ele deixa isso bem claro, assim, que o modo de ser poético já é uma ontologia direta do ser aí também no mundo, e nesse sentido todo também fenomenológico. Aí então ele coloca, né, o devaneio voltado para a infância. A memória é um campo de ruínas psicológicas, um amontoado de recordações. Toda a nossa infância está por ser reimaginada. Ao reimaginá-la, temos a possibilidade de reencontrá-la na própria vida dos nossos devaneios de criança solitária. A permanência na alma, né, da psicologia humana, tem um núcleo de infância, uma infância imóvel, mas sempre viva, fora da história, oculta para os outros, disfarçada em história quando a contamos, mas que só tem um ser real nos seus instantes de iluminação, ou seja, nos instantes de sua existência poética. Aquele é fenomenológico total, né? Assim, em relação à criança e o devaneio, né? Quando sonhava em sua solidão, a criança conhecia uma existência sem limites. Seu devaneio não era simplesmente um devaneio de fuga, era um devaneio de alçar voo. Na nossa infância, o devaneio nos dava a liberdade, e é notável que o domínio mais favorável para receber a consciência da liberdade seja precisamente o devaneio. Aprender essa liberdade quando ela intervém no devaneio de criança só é um paradoxo quando nos esquecemos de que ainda pensamos na liberdade tal como a sonhávamos quando éramos crianças. Que outra liberdade possuímos, né? Outra liberdade psicológica possuímos, afora a liberdade de sonhar? Psicologicamente falando, é no devaneio que somos seres livres. Então ele coloca essa questão ilimitada, né, do processo criativo, processo de devaneio. Né? Aqui ele coloca a questão regressiva, né, do poeta que volta nessa função, sim, ele está numa poética regressiva. Ou a gente poderia até pensar em um atendimento clínico também, que há muitas vezes essa tentativa regressiva, né? Ao sonhar com a infância, regressamos à morada dos devaneios, aos devaneios que nos abriram o mundo. É esse devaneio que nos faz primeiro habitante do mundo da solidão. E habitamos melhor o mundo quando o habitamos como criança solitária, habita as imagens. Aqui tem total relação com aquilo que o Sartre também estava falando, assim, de habitar o interior das imagens, né? A essência das coisas em si. Nos devaneios da criança, a imagem prevalece acima de tudo. As experiências só vêm depois. Elas vão a contravento de todos os devaneios de alçar o voo. A criança enxerga grande, a criança enxerga belo. Então, o devaneio voltado para a infância nos restitui a beleza das imagens primeiras. Ele tem um viés bem esteta, assim, também aqui, né? Bem estético, assim. E também essa atualidade pessoal que se cria, né? Puxando os devaneios na vivência para aqui e agora, nesse devaneio regressivo, né? Semelhante projeto fenomenológico de acolher na sua atualidade pessoal a poesia dos devaneios de infância é naturalmente muito diferente dos exames objetivos, tão úteis dos psicólogos da criança. Mesmo deixando falar livremente as crianças, mesmo observando-as sem censura, enquanto elas têm a total liberdade de seu jogo, mesmo escutando-as com a terra paciência de um psicanalista de crianças, não se atinge necessariamente a pureza simples do exame fenomenológico. Isso dado que a própria intimidade da criança, ela se explicita, ela aparece de uma forma diferente, né? A solidão da criança é mais secreta que a solidão do adulto. Muitas vezes é no entardecer da vida que descobrimos em sua profundeza as nossas solidões de criança, as solidões de nossa adolescência. E aí vem essa questão da atualidade pessoal ou até da identidade, né? Uma atualização da identidade, a gente poderia falar, né? Éramos, sonhávamos ser, e agora? Sonhando a nossa infância, somos nós mesmos? Né?
essa atualização múltipla assim, de identidade. Essa antecedência de ser se perde nos longes do tempo. Entenda-se, nos longes do tempo íntimo, nessa múltipla indeterminação dos nossos nascimentos no psiquismo, porquanto o psiquismo é experimentado em muitas tentativas de poder ser algo, né, qualquer coisa. Aqui eu coloquei meio para finalizar, eu me lembrei dessas citações que eu tinha salvo para o meu TCC. O Freud e o Breuer, eles também investigavam, né, na fase ainda pré-psicanálise e meio fenomenológica, né, porque assim o Freud tinha uma descrição até bem fenomenológica antes da psicanálise, ele tinha um processo descritivo bem interessante dos casos clínicos, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Eu vejo que ele tinha um pouco essa descrição fenomenológica dos casos. E lá antes de criar a psicanálise, ter toda a estrutura do inconsciente, ele dizia, né, assim, observando o caso da Ana O, né, que era uma paciente que tinha alucinações e tudo mais. O excesso de atividade e energia psíquica que inutilizada na vida familiar, monótona e sem trabalho intelectual apropriado, se descarrega em contínuo trabalhar de fantasia. É uma coisa que para o Freud a fantasia em excesso já era recaída em uma neurose, né? Assim, ou até numa psicose também, mas principalmente na neurose, assim, ele via como o excesso de fantasia, sem canalizar isso, sem decodificar, assim, né? Como uma recaída da neurose. E embaixo tem uma citação de um texto bem conhecido dele também, interessante, que envolve isso que a gente está falando, já como psicanálise, que é O Escritor e a Fantasia. É um clássico, assim, e ele coloca, né, o excesso de crescimento e intensidade das fantasias produz as condições para cair numa neurose ou psicose, isso que eu falei. As fantasias são também as precursoras psíquicas imediatas dos sintomas patológicos de que se queixam nossos doentes. Neste ponto, sai uma ampla via lateral que conduz à patologia. Então, ele já fazia esse apontamento do fenômeno, né, da fantasia, do devaneio, da imaginação, assim. Aqui eu coloquei, para finalizar, essa teoria que se utiliza do método fenomenológico, diferentemente da psicanálise, que é um método interpretativo, né, um método fenomenológico descritivo. Eles colocam, né, o Peirce, o Halfland e o Guttmann, a psicologia é o estudo dos ajustamentos criativos. Seu tema é a transição sempre renovada entre a novidade e a rotina que resulta em assimilação e crescimento. A habilidade da pessoa para abstrair e combinar abstrações, sua capacidade para inventar símbolos, para criar a arte e a ciência, tudo isso está intimamente ligado à sua capacidade de fantasiar. A capacidade básica de criar e usar símbolos está acrescida pelos produtos reais do uso de símbolos. Cada geração herda as fantasias de todas as gerações anteriores, e assim acumula maior conhecimento e compreensão. E aí eu me lembrei dessa citação do Peirce também, que ele coloca, ele é totalmente fenomenológico assim, nesse sentido, né? Que ele, criticando o budismo zen, ele fala, né, a ideia zen sobre a tomada de consciência absoluta, na minha opinião, é uma bobagem. A tomada de consciência absoluta não pode existir, porque, a meu ver, a consciência possui sempre um conteúdo. Sempre se tem conteúdo de alguma coisa. Se eu disser que não sinto nada, pelo menos estou percebendo o nada, o qual, se você examinar melhor, revelará um caráter de muito positivo, como o entorpecimento, ou frieza, ou vazio. E quando você fala em experiência psicodélica, existe uma percepção que é também a percepção de alguma coisa. Então ele deixa isso claro também, do processo fenomenológico de compreensão, né? Que é basicamente isso que ele faz. Né? Deixei as obras aqui, aí são essas obras que eu utilizei como referência. E era isso, assim, minha apresentação. Não sei se ficou claro. Ótimo. Obrigado, Ricardo.